Fala pessoal, bem-vindos ao nosso giro semanal. Eu, Pedro Holloway, sócio da Cajuí Capital, trago para vocês o que de mais importante deve acontecer nessa semana nos indicadores econômicos e financeiros e o que deve abalar os mercados. Essa semana que se inicia em 24/11 e vai até dia 30/11, vamos ver o que acontece. Bom, internacionalmente a gente vai ter lá nos Estados Unidos feriado de ação de graças na quinta-feira, então mercados fechados. Na sexta-feira tem mercado, mas ele ocorre só até umas 3 da tarde, isso aqui do Brasil, tá? Então, mercados fechando mais cedo por lá. A gente vai ter também alguns dados que foram atrasados por conta do payroll, desculpa, por conta do shutdown, e o payroll foi divulgado na semana passada. Veio bem dentro do que estava esperado, então não teve grandes oscilações no mercado. Mas ficou para essa semana a prévia do PIB, que está atrasado ainda, e na sequência o PCI, que é aquele dado de inflação que o Fed acompanha mais, tá? Essa semana a gente vai ter vendas no varejo e livro bege. Livro bege é aquele compilado de dados da economia americana. Eu acho que nenhum desses que são regulares aqui, vendas no varejo e livro bege, deve afetar tantos mercados. Talvez o que mais afete é a prévia do PIB. Bom, Europa e China não têm indicadores relevantes, então eu acabei nem colocando nada aqui. No Brasil, a gente tem dois dados bastante importantes, tá? Um deles é o IPCA 15. Acabei não trazendo aqui a estimativa, mas está mais ou menos entre 0,23% esperado para ser divulgado nessa semana, tá? De IPCA 15. A gente vai ter dados de mercado de trabalho, como a gente sabe, a gente está em mínimas históricas do desemprego, aqueles 5,6%, então só acompanhar se vai ter um tiquezinho para cima ou para baixo. Eu acho que para cima, tá? Opinião pessoal, porque a economia está desacelerando. A gente está vendo com alguns indicadores ali, o IBCBR, inclusive, que saiu na semana passada, o próprio PIB, está desacelerando, e isso em algum momento tem que bater no desemprego, né? Que está muito forte ainda, a geração de empregos. E também vai ter dados de contas públicas, então o que eu mais gosto de ver nesse é dívida bruta sobre PIB, vamos ver enquanto tá. A gente sabe que esse é um governo gastão, que não tem tanta compromisso com a economia fiscal, e é só não deixar estourar muito esse patamar aí. Acho que superar 80% vai começar a ficar meio feio para gente, para investidor, tá? Aqui então, IBCBR, eu já trouxe na semana passada, então uma notícia requentada, ele caiu 0,2%, e o que dá para entender disso é que realmente os juros mais altos estão conseguindo fazer freio na economia para não espairar para a inflação, essa pujança econômica, né? Então o Banco Central ele quer segurar a inflação via atividade e para isso ele sobe juros. Radar político, a gente teve coisas importantes aqui, então teve a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, ele mexeu lá na tornozeleira eletrônica, usou solda ferro, falou que foi um momento de surto, mas é meio estranho, né? Porque acho que foi às 2 da tarde, ele falou que estava com insônia, sei lá. E aí, com essa prisão dele, já pode virar cumprimento da pena em regime fechado, que ele foi condenado, e ainda faltavam alguns trâmites ali, por isso que ele estava em prisão domiciliar, tá bom? Também temos uma rusga aqui do Alcolumbre com o Lula. O Alcolumbre era pró-Pacheco, para a indicação no STF, Rodrigo Pacheco, e o Lula indicou o Messias. O Messias é advogado, já foi do partido, estava agora no governo, e ele que foi indicado para o STF, ele precisa passar por uma sabatina no Senado ainda, e o Alcolumbre, presidente do Senado, soltou uma semi-pauta-bomba aqui, né? Então ele desengavetou a aposentadoria especial dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias. Então tem um rombo fiscal, tem um gasto fiscal grande com isso daqui, mas sem indicar qual que seria a contrapartida, né? Então por isso que esse projeto pode cair, mas mostra alguma força do presidente do Senado, colocando ao presidente da República, falando, olha, o que você fez desagradou a casa e a gente vai retaliar, e colocou esse tema na mesa, tá? Isso daqui deve ter desdobramentos ao longo da semana. É claro que isso daqui não afeta o mercado de uma maneira geral em D0, em D1, D7 aqui, né, que a gente olha a semana, mas isso daqui pode ter algum impacto lá nas eleições de
2026, né? Tanto a prisão do Jair Bolsonaro, que agora a gente fica esperando quem vai ser o indicado por ele para concorrer, para quem que ele vai dar o apoio dele. Lembrando que o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos, está com problemas na justiça brasileira e também no Congresso, né? O pessoal não está gostando muito das atitudes dele. E o Carlos, ele está um pouco afastado, assim, não está dando grandes declarações, e muito do que aconteceu quando foi? Foi sábado? Foi sábado. Essa prisão foi por conta do Flávio, o filho dele, ter convocado uma vigília na casa dele. Então, a Polícia Federal viu ali que existia algum risco de fuga. Então, primeiro, o Ramagem foi para os Estados Unidos, daí convocaram a vigília na casa do Bolsonaro, daí tentou quebrar a tornozeleira eletrônica, então foi lá e prendeu preventivamente o Jair Bolsonaro, né? Então, mas tudo isso para falar que a gente tem uma grande indefinição sobre quem serão os candidatos de 2026 e a quem vai o apoio da família Bolsonaro, que a gente sabe que tem muita importância ainda no voto, né? Então, tem um eleitorado ali de 25% é relevante para uma indicação do Bolsonaro, né? E aqui também mostra o enfraquecimento do Lula com relação ao Senado, né? Então mostra algumas rusgas que eles estão tendo. Bom, então vindo aqui para o cenário internacional, o que tem de mais importante aqui é as taxas de juros para a gente olhar, tá? Então na reunião de 10 de dezembro, eu lembro que na semana passada eu trouxe, estava mais ou menos igualado as chances de cair juros ou manter juros. Agora acho que com as falas do Williams, que foi um pouco mais dovish, um membro do Fed, o mercado voltou a precificar uma queda de 0,25 bips, então vindo ali a banda menor de 3,75 para 3,50, tá bom? E aí depois permanece nesses 3,50 por bastante tempo, até março, quando só lá em abril a gente teria uma nova queda. Com isso, então, as curvas, elas caíram um pouquinho, não foi tão relevante essa queda, mas mostra justamente uma diferença, tá? Semana passada foi de muito estresse, e agora relativamente menos estresse, né? Então, o mercado voltando a prever o que ele previa antes. Vamos lá, taxa de juros aqui, isso daqui é com relação ao mês atrás, né? Então ainda deu uma aumentadinha aqui, né? Na curva. Brasil com relação a um mês atrás a gente está melhor, tá? Então a gente estava achando que a Selic iria cair, iria ficar em patamares ali de 13 e poucos, agora a gente já vê patamares bem menores ali de abaixo dos 13%. É claro que a gente tem que pegar o forward, né? Então isso daqui é simplesmente a curva. Isso daqui está jogando um pouco mais para baixo ainda. Bom? Mercado na semana aqui de títulos ele foi meio misto, então não teve grandes oscilações, né? Se a gente for ver aqui a curva sambou aqui um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, então nada demais nessas Bs, nas inflações. Mas quero destacar uma coisa aqui para os assessores, tá? Muitos títulos, inclusive os mais longos, esse que eu queria destacar, acima de 7% ao ano. Ainda representa, na minha opinião, né, claro que pode piorar a qualquer momento, mas ainda tem uma taxa interessante para você ficar carregando isso daqui para o longo prazo, aqui 2040, 2035. Essas longuíssimas aqui eu acho um pouco mais arriscado, tá? Você falar uma 2055, 2060, é uma boa taxa, mas você não sabe o que vai acontecer até lá, nem em 2035, a gente sabe, né? Daqui 10 anos, imagine daqui 20 anos. Aqui a taxa de juros para dezembro, manutenção, e para janeiro, 28 de janeiro, que seria a queda. Então, se a gente somar as quedas de 0,25 que o mercado está achando e as quedas de meio que o mercado está achando, somando essas duas, dá maior que a manutenção, portanto, o mercado julgando que teremos queda de juros a partir de janeiro. Então começa o corte de juros e não dá para saber exatamente quando que vai parar, tá? Aqui a gente tem uma dica, que é quando essa curva inflexiona, né? Então seria aqui depois de 2 anos e meio, ele vai cortando até chegar nesse patamar, mas nunca dá para saber, tá, pessoal? Aqui saiu a Focus, acabou de sair, inclusive eu gosto daquela tabelona que chega no e-mail, mas ainda não tinha chegado, então eu peguei no site. Algumas coisas interessantes aqui que eu destaquei: o IPCA caiu um pouquinho, bem na margem, no de 2025, então economistas revisando as projeções. 2026 começa a cair, mas o que o Banco Central está olhando mais é não só esse 2026, mas esse 2027, que está demorando para cair. Não sei se os economistas estão demorando para fazer revisão, mas
tá vindo, né? E o Banco Central gostaria de ver alguma coisa mais forte aqui, nesse 26 e 20, no 27 e 28, na projeção de IPCA, tá? Mesmo assim, os economistas estão prevendo que a Selic pode cair mais do que eles estavam esperando antes, então o corte acabar 2026 em 12%, e a de 2028, mantido isso, que poderia, acabei não colocando destaque aqui, mas que poderia cair para baixo de 2 dígitos, então 9,75 Selic lá de 2028, tá? Isso aqui mostra que, em alguma medida, o trabalho do Banco Central está sendo recompensado, porque significa que não precisa ter juros tão altos para controlar a inflação, só que essa inflação ainda não está caindo no longo prazo. Risco Brasil, pouca diferença aqui, então estava 142, foi para 141, nada demais. Mercados, aqui a bolsa deu uma caidinha boa na semana passada, né? Então, não sou analista técnico, mas vou dar uma olhada. Então, ela tá numa tendência de alta, foi muito forte essa última alta. Ela subiu aqui até 158 mil pontos, né? Se não me engano. E o que eu fiz? Eu simplesmente repliquei essa alta recente e dividi por 2. Então, a metade, uma realização até meio natural aqui. Não se assustem que eu vou falar, tá? Poderia vir até esses 149 mil pontos aqui para respirar saudável e depois voltar a fazer novas altas. Então, bolsa num ponto de atenção, até porque ele está bem nesse patamar aqui essa banda, nessa linha de tendência de alta, mas na banda superior aqui do canal, tá bom? Então, bolsa num ponto de atenção. Estrangeiro, aqui, deixa eu pagar minha língua aqui, né? Falei besteira na semana passada, que eu não estava vendo ainda fluxo de estrangeiro muito forte. Né? Então, se a gente for pegar aqui na semana passada, esse saldo do mês de novembro, ele não estava absurdo ainda, tá? Ele estava grande, mas não estava tanto. Tanto é que o saldo de 2025, se não me engano, acho que estava 28, 29, agora eu não lembro, precisa ver no vídeo passado. Mas agora o estrangeiro entrou, né? Então, essa alta que teve na bolsa foi bastante também por conta do estrangeiro. Você teve o local, mas o estrangeiro entrou bem, sendo que eu falava que 2025 estava estagnado naqueles 20, 21 bilhões, mais ou menos, 22, às vezes ia para 19, ficou bastante tempo, bastante meses nisso, né? Então subia um pouco, caía um pouco, e agora foi para 34, muito fruto desse novembro mais forte que a gente teve, tá? Fluxo de fundos, esse daqui é a última da Tambima, então, que eu peguei ali, a data de referência é um pouco antes, tá? É 17, mas a que eu peguei é de sexta-feira ali, de 21. Aqui não tem o que falar, né? Renda fixa é a grande campeã do ano, não seria diferente. 200 bilhões entrando, FDIC também entrando 56 bilhões e saindo muito de multimercado. Multimercado tendo resgate de 57 bi esse ano e ações 52 bi no ano. E o que dá para falar aqui também, de vez em quando eu trago o patrimônio líquido aberto, FDICs era abaixo do que era a Bolsa teve esses resgates de 50 bi, bem relevante, né, porque tinha 700 bi e saiu 50, foi para 650, então fundos de ações sofrendo com resgates, multimercado sofrendo com resgates, renda fixa voando, então muito aporte em renda fixa, e FDIC, que muitas das classes ali de FDIC são aportes de renda fixa, atraindo capital também, tá? Dólar, eu não consegui aquela tabelona, né, de commodities, mas eu vi que o Bitcoin caiu forte, aliás, muito forte, né, ele voltou a zerar no ano, alta, chegou a 30 e poucos por cento, zerou e até estava caindo 2 ou 5% no ano, alguma coisa assim, mas a gente olha mais aqui o dólar ele chegou a ter patamares mais altos aqui, de 5,40, deu uma arrefecida, 5,38, tá? Diferente, né, a gente algumas semanas estava vivendo um mar de boas notícias aqui, beirando 5,30, e agora voltou ali ao patamar de 5,40, bom? Bom, oportunidades da semana, puxa vida, se vocês quiserem investimentos interessantes, falem comigo, estou com coisa muito boa, CDI mais 7%, a gente conversa, tem taxa, dá para discutir, então é uma pré-estruturação, tá? Ainda não é oferta pública, não tem nada na mesa, mas estamos oferecendo coisa, vendo alguma coisa que seja boa para o investidor e para o emissor, tá bom? Valeu, pessoal, até a próxima semana. Cajuí Capital, fortalecendo negócios que movem o Brasil.